Embora existam diversos casos paranormais capazes de causar calafrios, é raro encontrar uma história ou filme de terror que realmente deixe alguém verdadeiramente assustado. No entanto, entre esses relatos assustadores, há um caso que, apesar de seus detalhes perturbadores, é alegado como 100% real. Em fevereiro de 1840, uma família jovem e empobrecida mudou-se para um pequeno apartamento térreo na cidade alemã de Motlingham. Essa família, composta por 2 irmãos e 3 irmãs conhecidos como os diticistas, vivia uma vida de dificuldades. Órfãos de pai e mãe, os irmãos eram liderados por Andreas, o mais velho, que assumiu a responsabilidade de cuidar dos demais. A situação era ainda mais desafiadora devido às condições físicas e de saúde da família. Um dos irmãos era parcialmente cego, e a irmã mais nova, uma jovem devota de 24 anos chamada Lívia, enfrentava problemas de saúde persistentes. Apesar de sua fé inabalável, Lívia acabaria se tornando o centro de um dos casos mais assustadores e bem documentados de possessão demoníaca e exorcismo da história. Essa história não é apenas um conto de terror ou uma brincadeira típica de Halloween. É um relato sombrio, narrado por um pastor luterano, que afirma a autenticidade dos detalhes registrados. É um caso que transcende os limites do folclore e da ficção, mergulhando em um horror muito real. A casa para onde se mudaram era pequena, antiga e mal cuidada, com o prédio parecendo lutar contra o peso do tempo. Desde o primeiro dia, os diticistas relataram ouvir barulhos estranhos, rangidos, batidas e arranhões que pareciam vir de todas as direções. Esses sons se tornaram mais intensos, e durante a noite ouviam passos e até mesmo murmúrios no andar de cima, apesar de os vizinhos também relatarem experiências semelhantes. Lívia, no entanto, parecia ser a mais afetada pela atmosfera da casa. No dia da mudança, ao fazer uma oração durante o jantar, ela desmaiou de repente, caindo no chão. Após o incidente, sua personalidade mudou drasticamente. Antes vista como uma jovem virtuosa, respeitada pela comunidade por sua educação cristã e talento musical, ela passou a ser evitada pelos moradores, que a consideravam estranhamente repulsiva. Sua mudança de comportamento foi vista como inexplicável e assustadora. A situação na casa se agravava, mas a família permaneceu em silêncio sobre os eventos incomuns, assim como seus vizinhos. Foi somente em 1841 que Lívia, em estado de desespero, procurou Johann Christoph Blumhardt, um teólogo luterano dedicado e respeitado que havia se estabelecido na cidade. Durante sua visita à paróquia, Lívia descreveu os tormentos noturnos que enfrentava, embora tenha se recusado a revelar detalhes mais profundos. Blumhardt tentou ajudar, mas sentiu-se limitado em sua capacidade de compreender plenamente o que estava acontecendo. Algumas semanas depois, em dezembro, Lívia adoeceu gravemente. Médicos e Blumhardt a visitaram, com o pastor frequentemente rezando por ela. No entanto, mesmo durante suas visitas, ele sentia um desconforto inegável. Sempre que entrava no quarto de Lívia, ela o observava com um olhar silencioso e inquietante, como se algo além dela estivesse presente. Ela parecia indiferente às palavras do pastor, como se estivesse alheia à sua presença, quase inconsciente. Para Blumhardt, isso parecia ser uma encenação, pois essas condições nunca haviam se manifestado antes ou depois de suas visitas. Ele concluiu que ela era obstinada, hipócrita e espiritualmente arrogante. Desencorajado pelo comportamento da jovem, Blumhardt, como muitos outros da comunidade, decidiu se distanciar dela. No entanto, havia algo em Gottlieben que perturbava profundamente todos ao seu redor. Tudo o que sabemos sobre sua história é graças a Blumhardt e ao relatório que ele redigiu cerca de 3 anos depois, detalhando os eventos vividos pela jovem, sua família e os fenômenos que tomaram conta de todos os envolvidos. Na primavera de 1842, Gottlieben havia se recuperado completamente. Foi nesse momento que Blumhardt, após um período de afastamento, voltou a se envolver no caso. Em seu relatório, ele mencionou que parentes da jovem haviam buscado sua orientação, pois os acontecimentos no apartamento haviam se tornado incontroláveis. Os sons estranhos de passos pesados
eram agora tão altos que toda a vizinhança podia ouvi-los. Além disso, Gottlieben começou a exibir um comportamento ainda mais peculiar. Ela relatava frequentemente a aparição de uma figura feminina, que ela acreditava ser o espírito de uma mulher falecida 2 anos antes. Essa entidade, de acordo com Gottlieben, frequentemente aparecia ao pé de sua cama, segurando nos braços o cadáver de uma criança. Às vezes, o espírito se aproximava dela e repetia frases como "Quero ser deixada em paz" ou "Me dê papel e eu não volto mais". Luzes inexplicáveis começaram a surgir no quarto, um fenômeno que foi testemunhado por outras pessoas. Blumhardt instruiu Gottlieben a não interagir com a aparição, pois acreditava que qualquer envolvimento com a entidade poderia trazer consequências negativas. Logo após esses eventos, um pedaço de papel coberto de fuligem foi encontrado sob a cama, acompanhado de moedas embrulhadas em papéis igualmente manchados. Embora o conteúdo do papel fosse ilegível, suspeitou-se que pudesse estar relacionado a práticas de magia negra. Algum tempo depois, outro achado assustador foi feito. Atrás do fogão, uma luz revelou objetos enterrados, incluindo ossos, giz salgado e mais moedas. Blumhardt queimou todos os itens suspeitos, temendo que fossem remanescentes de rituais de magia negra. Contudo, os fenômenos apenas se intensificaram. Blumhardt documentou em seu relatório que os estranhos ruídos, especialmente os passos pesados, ocorriam com tanta frequência que podiam ser ouvidos durante o dia e a noite. Quando Gottlieben estava no quarto, os sons eram ainda mais intensos. A mesa frequentemente tremia violentamente, enquanto o ambiente ao redor parecia se encher de uma presença invisível. A essa altura, os acontecimentos na casa dos ditos já haviam atraído a atenção de toda a cidade de Möttlingen, além de curiosos de outros lugares. Blumhardt, buscando respostas, apelou ao prefeito e outros líderes locais para organizarem uma investigação no apartamento. Na noite em que a inspeção ocorreu, Blumhardt e outros respeitáveis moradores começaram a examinar os aposentos. Assim que o pastor entrou na sala de estar, 2 estrondos ensurdecedores ecoaram do quarto. Os ruídos continuaram, com pancadas e sons de objetos sendo arrastados. Gottlieben, deitada em sua cama e visivelmente abalada, permaneceu vestida e em silêncio enquanto Blumhardt recitava uma breve oração. Enquanto um grupo entoava um hino ao seu redor, a atividade paranormal intensificou-se. Supostamente as janelas vibraram, cadeiras se levantaram do chão e areia começou a cair do teto. No intervalo de 3 horas, 25 pancadas distintas foram ouvidas vindas de um ponto específico do quarto. Na manhã seguinte, após ter ido à igreja, Gottlieben foi encontrada em casa em um estado de inconsciência profunda, quase à beira da morte. De acordo com Blumhardt, que correu para ajudá-la, a jovem estava rígida em sua cama. Sua pele, especialmente na cabeça e nos braços, brilhava e tremia levemente, mas o restante de seu corpo mostrava sinais claros de asfixia. Apesar dos esforços médicos, não houve sucesso em reanimá-la de imediato. Após meia hora, Gottlieben despertou, tremendo, e sussurrou ao pastor que novamente vira o espírito da mulher morta com a criança nos braços. O espectro, segundo ela, parecia estar aguardando por seu bebê na sala de estar. Ao vê-la, Gottlieben desmaiou. Para Blumhardt, não havia mais dúvidas. Algo muito sombrio estava acontecendo na casa da família Ditos. A situação rapidamente fugiu do controle, dando origem a rumores de feitiçaria, ossos escondidos e a presença de um espírito infanticida assombrando a cidade. Blumhardt tomou a decisão de retirar Gottlieben do apartamento, acreditando que o local era a fonte das manifestações. Ele providenciou uma nova residência para ela e ordenou que não retornasse à antiga moradia. Enquanto isso, o apartamento foi colocado sob vigilância policial, com esforços para conter o crescente interesse do público. Muitos curiosos tentavam passar a noite na casa na esperança de testemunhar os eventos sobrenaturais. Com o tempo, a situação começou a se acalmar, e o caso, por mais peculiar e dramático que fosse, foi encerrado e esquecido pelos moradores de Möttlingen. Para Gottlieben e Blumhardt, no entanto, isso estava longe de terminar. No verão de 1842,
Os sons de batidas e outras estranhezas começaram a ocorrer na nova casa da jovem, como se algo a estivesse seguindo. Os fenômenos se tornaram ainda mais intensos, e Gottlieben passou a sofrer convulsões violentas e frequentes. Os episódios eram tão severos que, em alguns casos, não havia intervalos de mais de 5 minutos entre eles. Blumhardt, profundamente envolvido no caso, visitava Gottlieben regularmente como seu conselheiro espiritual. Ele relatou que, durante as convulsões, ela ficava rígida, mas seus músculos, especialmente nos braços e na cabeça, tremiam de forma visível. Às vezes, espuma saía de sua boca, e seu corpo se contorcia em movimentos assustadores. Tudo isso enquanto ela permanecia inconsciente. Esses episódios frequentemente duravam horas, deixando médicos e testemunhas impotentes. Em um dos momentos mais intensos, Blumhardt, desesperado para aliviar o sofrimento da jovem, segurou suas mãos rígidas, entrelaçou seus dedos e disse em voz alta: "Senhor Jesus, ajude-me. Já vimos o suficiente do que o mal pode fazer. Agora queremos ver o que o poder de Jesus pode realizar." De acordo com Blumhardt, Gottlieben recuperou a consciência, orou essas palavras e as convulsões cessaram. Todos os presentes ficaram em choque com o ocorrido. A partir desse momento, Blumhardt começou a usar a oração como uma arma contra as forças que atormentavam Gottlieben. Ele permanecia ao lado dela durante cada ataque, repetindo as orações com firmeza, o que parecia enfraquecer a entidade maligna. Após várias sessões de oração, Blumhardt começou a acreditar que a jovem finalmente estava se recuperando. Contudo, um dia, os acontecimentos tomaram um rumo ainda mais sombrio. A força que a possuía voltou com mais intensidade, como se enfurecida pelas tentativas de exorcismo. Blumhardt foi novamente chamado à casa e encontrou Gottlieben em um estado terrível, deitada em sua cama. O corpo inteiro de Gottlieben estava em movimento, e ela fazia caretas grotescas, sua expressão transbordando de raiva enquanto tentava, com violência, alcançar o pastor numa tentativa clara de feri-lo. Blumhardt observou que havia algo hostil nela, uma força que parecia determinada a impedir suas intervenções habituais. Ele começou a orar e a invocar o nome de Jesus. Imediatamente, os olhos da jovem se reviraram, e ela começou a falar, mas a voz que ecoou não era a dela. Não apenas o tom, mas também a expressão e a essência dessa voz eram completamente diferentes, deixando claro que vinha de outra fonte. "Não suporto ouvir esse nome", teria dito a voz. Todos na sala ficaram petrificados de medo, mas Blumhardt prosseguiu, dirigindo-se à entidade. Foi então que, de acordo com o pastor, ele descobriu a verdadeira identidade do que a possuía. Ou melhor, das entidades que estavam em seu corpo. Horrivelmente, descobriu-se que 14 espíritos demoníacos habitavam nela, liderados aparentemente pelo espírito de uma assassina. Essa entidade principal, segundo o relato, era o espectro de uma mulher que Gottlieben havia visto em sua casa. Ela afirmou ter matado 2 crianças e enterrado seus corpos em um campo, recebendo, como punição, uma existência atormentada após a morte. A voz revelou que a mulher era praticante de feitiçaria e que estava condenada a obedecer ao diabo, sendo, portanto, forçada a causar sofrimento a Gottlieben. Apesar de quão inacreditáveis essas revelações possam parecer, Blumhardt relatou tudo com extrema cautela e precisão, detalhando os eventos para seus superiores. Ele observou que o rosto de Gottlieben mudava cada vez que uma nova voz assumia o controle, adquirindo expressões ameaçadoras. Palavras cheias de ódio eram dirigidas ao pastor, enquanto as entidades deixavam claro que desejavam prejudicá-lo. Por alguma razão desconhecida, elas não tinham permissão para fazê-lo diretamente, mas descarregavam sua fúria em outras pessoas presentes, incluindo o prefeito, que teria recebido socos e golpes invisíveis. A própria Gottlieben também era vítima dessas forças. Ela puxava os próprios cabelos, batia a cabeça contra a parede e tentava se ferir de várias maneiras. Para Blumhardt, era dolorosamente evidente que a jovem não tinha controle sobre seu corpo e que sua única chance de salvação estava na oração. Ele relatou que, ao ordenar que os demônios saíssem, usando apenas palavras de fé, conseguia momentaneamente enfraquecê-los e forçá-los a obedecer.
No entanto, eles retornavam com mais força, tornando o caso cada vez mais difícil. Blumhardt foi aconselhado por amigos a abandonar o caso e deixar Gottlieben ao seu destino. Ainda assim, ele não conseguia suportar a ideia de abandoná-la. Não podia imaginar o horror do que aconteceria com ela se eu retirasse minha ajuda, escreveu ele. Além disso, temia ser culpado se algo pior acontecesse. Sentindo-se preso em uma armadilha emocional e espiritual, o pastor decidiu continuar lutando. A situação, no entanto, tornou-se ainda mais terrível. Os 14 demônios multiplicaram-se até o ponto em que Blumhardt afirmou que 425 entidades distintas habitavam o corpo da jovem. Durante suas orações, ele lutava para expulsá-los. Mas Gottlieben relatava que, à noite, sombras escuras se aglomeravam ao redor de sua cama. Em uma ocasião, ela afirmou sentir uma mão ardente agarrando seu pescoço. Quando sua tia, que cuidava dela, correu para verificar, viu que bolhas cheias de líquido já haviam se formado ao redor do pescoço da jovem. No dia seguinte, um médico confirmou os ferimentos, que levaram semanas para cicatrizar. Blumhardt registrou que Gottlieben sofreu inúmeros ferimentos físicos durante sua suposta possessão, causados tanto por forças invisíveis quanto por ela mesma, em momentos de desespero. Muitas vezes, ele a encontrava com novos machucados ou cortes, refletindo a profundidade do tormento que ela vivia. Ela foi brutalmente agredida, seu cabelo arrancado, o nariz ensanguentado e seu corpo terrivelmente inchado. Relatos ainda mencionam que ela vomitou quantidades inacreditáveis de água. Um dos episódios mais perturbadores teria ocorrido na noite de 24 de julho de 1842, quando Blumhardt lutou incessantemente das 8 da noite até as 4 da manhã seguinte, sem obter qualquer progresso. A jovem, cada vez mais debilitada, sofria o que chamou de uma praga. Ela se tornava cada vez mais magra, enquanto os ataques noturnos escalavam em intensidade e crueldade. Durante essas agressões espirituais, ela enfrentava hemorragias dolorosas que chegavam a durar 3 horas seguidas. Gottlieben, frequentemente encontrada em sua cama encharcada de sangue, dizia em momentos de clareza que aquela tormenta a levaria à morte. O médico que a acompanhava confessava estar perplexo e impotente diante da situação, tentando diversos tratamentos sem sucesso. No mês seguinte, agosto de 1842, a possessão atingiu um nível inimaginável. Uma das vozes que a possuíam declarou ser apenas uma entre 1067 entidades. Desesperada, a jovem chegou a tentar tirar a própria vida em 2 ocasiões. Blumhardt permaneceu ao lado dela, orando por horas enquanto uma tempestade rugia do lado de fora. Naquela noite, vozes falaram em diferentes línguas e sotaques, muitos dos quais não podiam ser associados a idiomas conhecidos na Europa. Os eventos continuaram até o início do ano seguinte. Em seu relatório, Blumhardt descreveu conversas que teve com as entidades que possuíam Gottlieben, incluindo o espírito de uma mulher que parecia ser a origem de todo o tormento. Ele afirmou ter convencido esse espírito, por meio de oração, a deixar o corpo da jovem e seguir adiante. Muitos espíritos revelaram seus nomes e lugares de origem, alguns vindos de localidades distantes, incluindo a América. Em fevereiro de 1843, o caso tomou outro rumo sombrio. Relatos indicam que objetos começaram a surgir do corpo de Gottlieben. Inicialmente eram pequenos pedaços de vidro que ela expelia pelo vômito. Em seguida surgiram pedaços de ferro, pregos dobrados e, inacreditavelmente, até fivelas de sapatos. Em uma ocasião, Blumhardt testemunhou a jovem regurgitar 12 pregos de uma só vez. A situação piorou a ponto de animais vivos, como sapos e morcegos, saírem de sua boca. Após cada episódio, Gottlieben ficava tão exaurida que perdia a consciência. Blumhardt, convencido de que os eventos eram reais, destacava que essas ocorrências foram testemunhadas por diversas pessoas, reforçando a autenticidade do caso. Gottlieben revelou que, na infância, foi curada de uma doença grave por meio de remédios mágicos, o que teria a conectado ao mundo da feitiçaria. Mais tarde, um parente próximo teria prometido sua alma ao diabo, condenando-a a sofrer ataques demoníacos.
Entre os dias 24 e 28 de dezembro de 1843, uma série de eventos culminou no que Blumhardt descreveu como o fim da possessão. Durante essa etapa final, os irmãos de Gottlieben também foram afetados. Catarina, sua irmã, tornou-se violenta, precisando ser contida. Um espírito que se manifestou através dela afirmou ser um anjo de Satanás. Na madrugada do dia 28, os tremores violentos cessaram quando uma voz proclamou: Jesus é vencedor. A partir desse momento, a força dos demônios foi se dissipando até desaparecer por completo. Em seu relatório de 1844, Blumhardt descreveu os eventos com franqueza, destacando a gravidade e a singularidade do caso, incomuns para um pastor luterano. Ele afirmou que agiu com base em sua fé, declarando que tudo foi realizado em nome de Jesus. Como uma nota adicional, em 1850, Blumhardt revelou que Gottlieben havia se recuperado completamente. 6 anos após os eventos, ela vivia com sua família, ajudando em tarefas domésticas e na criação dos filhos, completamente livre de seu passado atormentado. E assim, depois de todo o sofrimento, coragem e fé, a jovem finalmente se viu livre das garras do mal que a atormentava. Um caso que parecia impossível, uma luta contra forças sobrenaturais, revelou o poder da oração e da resistência humana diante da adversidade. Este relato nos faz refletir sobre os limites da nossa compreensão do que é possível e do que é aterradoramente inexplicável. Agradecemos profundamente a todos que estiveram conosco nesta jornada sombria, repleta de mistérios e revelações. Se você se emocionou, se chocou, ou até mesmo se questionou sobre o que aconteceu, não deixe de se inscrever no nosso canal News Web Doc. Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo histórias como essa e muitos outros relatos que tocam o mais profundo de nossa alma. Não se esqueça de curtir, compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhum episódio. E como sempre, deixe seu comentário. Queremos saber sua opinião, suas perguntas e se você tem alguma história que queira ver aqui. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. E lembre-se, os mistérios do mundo nunca deixam de nos surpreender. Até breve.